Buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a irmã Daniela. Hoje é terça-feira, dia de estudo bíblico. Aleluia! Glória a Deus! É um dos dias que mais Deus fala ao nosso coração. Amém? Eu quero cumprimentar a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Ministério de Oração e Intercessão. Eis-me aqui, Jeová Elohim. Hoje o estudo bíblico, dia 27/7/2021. Nós vamos falar como ler a Bíblia corretamente. Amém? Na terça-feira passada, falamos sobre a Bíblia. Vamos relembrar, um pouco. Nós falamos sobre a Bíblia, Ela tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros, que são constituídos em Pentateuco, poesia, histórias e profetas. Para quem assistiu no YouTube, lá tem o desenho, que eu coloquei separado. E o livro do Novo Testamento são 27 livros, 4 evangelhos, história, um de história, As epístolas, Tem as paulinas e tem as gerais. Amém? Então, total são 66 livros. E aí a gente falou, sobre a divisão de cada um deles. Quem ainda não viu, em nome de Jesus, eu tô tentando ver se eu consigo diminuir o áudio para me mandar para quem não pode assistir no YouTube, Então eu falei sobre a Bíblia, que ela tem a revelação de Deus, E escrita pelos homens, E ela é uma inspiração divina, E aí eu coloquei os versículos para cada um tá podendo estudar e ler com calma em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos falar, como ler a Bíblia corretamente. Sempre que formos falar sobre como ler a Bíblia corretamente, devemos entender as razões pelas quais da leitura bíblica é tão importante para nossas vidas. A Bíblia é Deus falando conosco. Por isso se torna totalmente confiável e inerrante. Ela também é um manual passo a passo para as nossas vidas. Ela responde grandes questões da vida, como: por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Como posso encontrar um significado? Existe vida após a morte? Por que o mundo está cheio de maldades e etc.? Portanto, dentro dela possui resposta para todas as perguntas e muitas outras. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, e se a si mesmo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus não impõem em prática é semelhante ao homem que olha ao espelho a sua face, no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo esquecendo da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita traz a liberdade e preservará na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, e será feliz naquilo que fizer. 1 Tiago 1, 22, 25. Como ler a Bíblia corretamente? Passos mais básicos, Dica 1. Prática de como ler a Bíblia para entender mais facilmente. Leia a Bíblia com atenção. Isso que eu estou falando para os irmãos
né, é uma coisa bem séria. Nós precisamos de estar lendo a Bíblia com atenção, né? Nada tirando a atenção da gente, sabe? É importante ler a Bíblia com atenção. Quando você lê a Bíblia dando atenção a todos os pontos, todas as colocações dos textos, você consegue perceber com mais facilidade aquilo que quer dizer. Por isso, você não deve ler a Bíblia passando só os olhos, ou como se estivesse lendo um livro comum. Porque como você fizer isso, não vai conseguir aprender nada. Se você sentar, ler a Bíblia como se fosse um livro comum, só passar os olhos, você não vai conseguir entender, né? É isso que eu quero te falar. Isso já liga a nossa segunda dica, né? Que eu já vou passar para vocês agora, neste exato momento. Glória a Deus. Então vamos lá, a segunda. Dica 2. Prática de como ler a Bíblia toda. Não leia apenas para cumprir metas. O que é isso, irmã Daniela? Olha, se você lê a Bíblia deste jeito, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você vai ler mais de uma vez, mas não vai conseguir tirar nada dela. Não adianta eu vir aqui para te explicar no ensino bíblico, né? Como ler a Bíblia toda, você pegar e começar a ler para cumprir metas de ler ela todos os dias. Eu vou ler a Bíblia toda durante esse ano todo, eu vou conseguir ler. Ler por ler é muito fácil. Você tem que ler e entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Isso fará com que você bata suas metas. Mas será que você terá um verdadeiro conhecimento do livro sagrado? Você precisa de estar lendo e entendendo aquilo que Deus quer falar ao teu coração. A primeira coisa que você tem que fazer antes de você começar a ler a Bíblia: orar. Ore antes. Depois que você orar, você fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, traz a compreensão para me entender o que a palavra quer falar comigo. Amém? Não deixe de orar. É muito importante isso, tá? Em nome de Jesus. Dica 3. Leia com compromisso. Dica 4. Não pare de ler porque não compreende o texto, até mesmo as questões. Amém? Tem gente que fala assim, não vou ler nada, não vou ler porque eu não estou entendendo. Entendeu? Mesmo que faça chuva, mesmo que faça sol, você está ali lendo a Bíblia. Não precisa de você estar fazendo um plano de leitura bíblica para você acompanhar, porque isso muitas das vezes te deixa muito preso. Eu tenho, né, aquele que tiver vontade de adquirir, eu tenho um plano de leitura bíblica que eu acompanho na ordem cronológica, como a gente esteve estudando no estudo bíblico anterior. Então eu tenho, quem quiser eu passo, mas eu também não vou colocar para todo mundo não, porque nem todo mundo tem essa capacidade de seguir aquele plano de uma meta de um estudo bíblico, né, de uma leitura bíblica. Então é melhor você seguir ela do jeito que o Espírito Santo de Deus for te falando no teu coração, e você vai aprendendo aos pouquinhos, né? Para quem tá chegando agora, para quem já é crente velho, né? Vamos colocar assim, já tá na caminhada há bastante tempo, em nome de Jesus, já pode ter sim, né? Um plano de leitura bíblica. Eu tenho, quem desejar me pedir, eu passo para você, e você vai estudar através disso, você vai ler a Bíblia através disso aí. Eu vou falar para você como que eu li a Bíblia toda pela primeira vez na minha vida. Não ri, tá? Em nome de Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu queria ler a Bíblia toda de uma vezada só. Só que assim, eu tive um entendimento muito rápido, uma compreensão muito rápida da palavra de Deus. Eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Então assim, eu subia na cadeira, né? Porque a carne da gente é fraca, né? Você começa a ler, aí vai te dando sono, aí te vai dando bambeza. De repente você tá dormindo com a Bíblia em cima do seu colo.
Ali você não leu nem um versículo, nem uma palavra sequer. E eu falei, eu vou matar essa carne minha hoje. Subia na cadeira e falava, ó, carne, se você cair, você vai quebrar o nariz. E ali eu lia, relia, para eu poder entender o que Deus queria falar comigo ali. E foi assim que eu comecei a ler a Bíblia toda pela primeira vez. Depois na minha vida começou a ter uma prática maior. A Bíblia começou a ser para mim como se fosse aquele livro diário da minha vida, constante, que sem que eu precisasse de me esforçar para me poder ler. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, para o áudio não ficar muito longo. Em nome de Jesus Cristo. Então eu parei na dica 4. Dica 5. Escreva perguntas. Irmã Daniela, que perguntas que são essas? Às vezes você tem algumas perguntas. E aí você fica se perguntando, né? Será que eu realmente, Deus, tenho feito uma leitura bíblica diária na minha vida? Será que eu tenho conseguido orar mais do que 5 minutos na minha vida? Porque quando você começa a fazer uma leitura diária da sua vida, você começa a orar também em tempo tão prolongado que quando você vê, você já orou até 1, 2 horas, até 3 horas de oração. Isso aí vem pela questão da sua leitura bíblica. Para a gente ter uma intimidade com Deus, nós precisamos de estarmos lendo a palavra de Deus. Porque não adianta você ter intimidade com Deus só na oração. Se você não tiver a Bíblia, você precisa ter a Bíblia andando lado a lado e ali tendo a sua caminhada cristã, tendo mais força. Eu quero falar algo para você. A melhor revelação na nossa vida é a palavra de Deus. Não tem outra. A melhor revelação na nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Ore, peça ao Espírito Santo que te ajude a entender o que está escrito. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade e não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi e lhe anunciará o que está por vir, como o livro de João 16:13 fala. Depois você abre com calma e você lê, tá bom? Escolha a versão de Bíblia compreensível, fácil de ler. Aqui está a verdade que não a entendermos. Não a leremos a Bíblia se for originalmente escrita em hebraico grego. Uma das primeiras traduções para o inglês foi a de King James, da Bíblia. Mas hoje temos uma variedade de versões para escolher. Algumas traduções, elas unem e concentram ser mais precisas e são melhores para o estudo bíblico, enquanto as outras que concentram em legibilidade e são ótimas para devoções. São traduções diferentes uma da outra, né? A gente precisa de trazer para a nossa vida uma Bíblia que vai te dar um acesso de compreensão. Amém? Como eu falei no comecinho, Você precisa começar desde o começo, A Bíblia contém 66 livros separados, nós já falamos sobre isso no último estudo bíblico, compilado com 39 livros do Antigo Testamento, que são a história de Deus e do seu povo, antes da vinda do Messias, que é Jesus, e os 27 livros do Novo Testamento retornam à história, começando o nascimento de Jesus, se fosse o novo na Bíblia, melhor lugar para começar o evangelho é de João. Eu sempre falo isso com as pessoas. Você que nunca começou a estudar a Bíblia, comece a estudar pelo livro de João. O livro de João, ele vai te ajudar. Amém? Este livro é o 4º livro do Novo Testamento. É um testamento ocular de João na vida de Jesus. Como um dos discípulos mais próximos de Jesus, o relato de João é fascinante e informativo.
O objetivo de John era escrever e ajudar-nos a acreditar e tornar o lugar ideal para começar. Estas coisas foram escritas para ajudá-lo a acreditar que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, e que acreditando que você pode ter uma vida em seu nome. Livro de João 20:31. Leia o contexto do verso. O contexto. Os versos que cercam o versículo que você está estudando é muito importante. Nele você encontrará a quem o verso está escrito e por que foi escrito. Quem escreveu a questão que o autor estava abordando. Isso é muito importante, né? Leia mais um pouco, todos os dias. Coloque a palavra de Deus na sua vida e não precisa demorar muito. Comece pequeno, 5, 10 minutos. Começa de 5, começa de 10. Eu fiz isso. E é melhor, começa de 5, começa de 10 minutos, amém? E é melhor do que nenhum minuto, né? Às vezes, menos e mais. Especialmente quando lê menos, significa que você realmente se lembrará de mais. Exemplo, hoje eu li um capítulo. Mas dentro desse um capítulo, teve um versículo. E esse versículo está guardado no meu coração. A melhor coisa é você guardar a palavra de Deus no seu coração. Pode guardar no cérebro? Pode. Mas o cérebro muitas das vezes você esquece, né? Então guarda no seu coração, que é a melhor coisa que tem. E aí você, pelo menos lendo um capítulo no dia, e dentro daquele capítulo tem um versículo que mexeu com você, você vai lembrar. Vai falar, esse versículo está no capítulo XXX. Você vai lembrar. É assim que funciona. Muitas pessoas leem a Bíblia logo de manhã, optando por passar um tempo com Deus antes das distrações diárias atrapalharem. É como se fosse um pão diário ali que você vai lendo todos os dias. Mas se as manhãs não são um dos melhores lugares, não se preocupe. Você pode estar lendo a Bíblia até mesmo dentro do ônibus, você pode estar lendo a Bíblia na hora do seu almoço, você pode estar lendo a Bíblia à noite quando você chegar em casa. O importante é você ler a palavra de Deus. Pessoalmente, eu adoro ler a Bíblia em alguma cafeteria local, né? Tem gente que gosta de ler em cafeteria, né? Sentado lendo a Bíblia, tomando café, padaria, né? Isso fica a sua questão. Nas filas, nas caronas, né? Entenda a cultura e a época local. Eu tô lendo a Bíblia. Qual é a cultura? Qual é a época? Qual o local que está se passando esse capítulo? É importante você analisar esses aspectos, porque muitas vezes você irá ver coisas para nós muito estranhas no dia de hoje. Mas você tem que compreender, fazendo uma hermenêutica. O que é uma hermenêutica missionária? Eu vou buscar o que está no passado da Bíblia, lá na Bíblia, e vou trazer para o presente o que Deus quer falar comigo hoje. Seria isso. Você vai começar a estudar o local, a época, o momento que está se passando, o que Deus quer falar para mim hoje. Porque tem momentos na Bíblia que a gente não entende as coisas. Então a gente tem que pedir a Deus esse discernimento. Para compreender algumas coisas na Bíblia que foram escritas em 3.400 a 1.900 anos atrás. Por isso, remova suas lentes do século 21. Reconheça o tipo de literatura que você está estudando. A Bíblia está cheia de histórias, canções, leis, profecias, cartas, poesias e assim por diante. Então, se você lê uma poesia da mesma forma que lê uma história, você não entenderá com exatidão a mensagem passada e ficará confusa. Descubra como aplicar
Você precisa aprender como ler corretamente a Bíblia e aplicar nos contextos da sua vida diária. Traga aquilo que você leu para a sua realidade e busque aplicar as situações que está vivendo atualmente. Em nome do Senhor Jesus, eu quero falar algo para você. Tenha amor à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Eu quero deixar para você hoje, eu deixei o estudo bíblico na semana passada para gravar os livros, as ordens dos livros na Bíblia. Eu espero que você tenha estudado. E eu vou deixar hoje para você ler o Salmo 119. Você vai marcar os versículos que tem no Salmo 119 falando sobre a Bíblia. Comece a amar a palavra de Deus, porque dela vem a revelação maior para a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje nós aprendemos a ler a Bíblia corretamente. Fomos 5 a 6 passos, que são passos básicos para você começar a ler a palavra de Deus, com exatidão na sua vida que você está precisando. Então, em nome de Jesus, eu espero que esse estudo bíblico de hoje, o Espírito Santo de Deus esteja abrindo a tua mente e trazendo à sua memória cativa a sabedoria do trono de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, diante da tua misericórdia, Deus, nós queremos entregar a ti, Senhor Jesus, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Abençoa, meu Deus, cada um que está ouvindo esse estudo bíblico. Meu Deus, nós aprendemos hoje como ler a Bíblia corretamente. Nos ajuda, Senhor, quando nós formos lermos Salmo 119 e a grifar os versículos que falam da palavra de Deus. E que o Senhor esteja cada dia nos capacitando e que teu Espírito Santo de Deus esteja trazendo na nossa memória aquilo que nós não compreendemos quando lemos a palavra. E em nome de Jesus, meu Pai, que cada filho e cada filha cresça em estatura e graça no Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe grandiosamente, a paz do nosso Senhor Jesus e até a madrugada de quarta-feira. Shalom!